Graça e paz, irmãos. Pastor Josafá, mais uma vez aqui com você, falando sobre temperamentos. E deixa eu logo explicar uma coisa a você. Não é à toa a cor da minha roupa. Colérico, raiva, né? Aquela forma mais... A gente sempre lembra do colérico dessa forma assim. Alguém que sente uma explosão. E na realidade, o temperamento colérico, ele realmente... ele possui algumas características e possui também algumas virtudes que a gente vai começar a falar com você hoje aqui na nossa reflexão dessa noite. Amém? Nesse momento, eu queria que você pegasse sua Bíblia também, porque eu quero começar com um texto bíblico. Quero começar com um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Achou? Versículo de número 14. Nós vamos estar primeiro lendo esse texto para passar para você uma informação muito importante. Ok? Vamos ler o texto? O texto diz assim: agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo nos que são salvos e nos que perecem. Amém, querido? Primeira coisa importante, nós vamos falar sobre os temperamentos, mas quero reforçar com você a ideia de que Deus usa os nossos temperamentos para a glória dele. É a primeira coisa que eu queria falar para você antes de nós começarmos. Vamos falar sobre os nossos temperamentos? Vamos falar sobre o temperamento, justamente o temperamento colérico. Essa pessoa que tem um sistema bem específico ao se relacionar com as pessoas. E nesse momento a gente também vai aprender ao mesmo tempo quais são as características desse temperamento colérico e como eu, que sou, por exemplo, melancólico, posso trabalhar, posso me relacionar, consigo conversar, entender essa pessoa que é uma pessoa colérica. Tá certo? Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar quando nós falamos em colérico é que ele, aparentemente, ele é uma pessoa um pouco autodisciplinado, tá certo? Ele tem autodeterminação. Quero começar com você justamente com essas qualidades. Ele é muito confiante na sua habilidade e ele é muito agressivo. Agressivo, calma. Não estou falando só na questão física, não estou falando na questão do contato, mas agressivo no modo de defender suas ideias, agressivo no modo de se portar diante das situações, não é? Ele possui essa coisa de ir para frente. O seu temperamento se evidencia de uma forma muito clara. Uma pessoa colérica, ele se sobressai, porque ele é aquela pessoa que possui essa autodeterminação. E uma coisa muito importante nesse temperamento é a questão da praticidade. Quando você está com uma pessoa num grupo, eu que trabalho bastante com grupos de alunos, grupos de professores em treinamento, é comum a gente perceber quem é uma pessoa colérica, porque ele é alguém prático, né? A tarefa é dada para dentro de um grupo, para ele, dentro do grupo, e ele quer resolver rápido, porque para ele não existe muita coisa não. Eu, como sou mais melancólico, o que é que eu faço? Eu paro, sento, analiso. Não, o colérico, ele vai para a praticidade. O que é para ser feito? Como vai ser feito? Então vamos fazer. Então o colérico tem essa característica assim. Uma outra coisa do colérico é a audácia dele. Ele é muito audacioso. Ele é alguém que, eu duvido alguém subir ali em cima e soltar fogos de artifício lá. Ele vai subir, porque ele é movido pelo desafio. Ele é movido por essa característica de mostrar que consegue, que faz. Uma outra característica fundamental dentro do colérico, e aqui tanto pode ser algo
um aspecto positivo, como um ponto de preocupação, é a autossuficiência. E nesse aspecto, os coléricos eles têm muita dificuldade de pedir ajuda. Porque na sua cabeça, pedir ajuda pode ser um sinônimo de fraqueza, de não conseguir, de fracasso muitas vezes. E a gente sabe que na nossa vida, nem todas as vezes, pedir ajuda é um ponto de fracasso ou um ponto de falta de habilidade para fazer as coisas. Querido, se você é colérico, se identifica com essa área, cuidado com a autossuficiência. Muitos homens na palavra de Deus, na história cristã, eles têm sucumbido diante da ideia de se sentirem autossuficientes. Ok? Então, essa característica da autossuficiência, ela tanto pode ser positiva, quanto também pode ser negativa. Um outro aspecto que agora nós vamos falar, passamos primeiro a parte positiva, mas agora vamos passar alguns pontos de preocupação. Não vou chamar de pontos negativos, mas vou chamar de pontos de melhoramento. Pontos onde a pessoa que é colérica, que se identifica com esse comportamento, com esse temperamento, precisa estar atento para melhorar. O primeiro ponto de melhoramento é que geralmente o colérico é conhecido como uma pessoa iracunda. O que é isso? É uma pessoa que se irrita facilmente. Aí vem, por que ponto de melhoramento? Porque do mesmo jeito que ele se irrita facilmente, ele também vai embora a raiva facilmente. E quando é uma pessoa que se relaciona com ele, que é melancólico, o que é que vai acontecer? O melancólico guarda, o colérico explode e daqui a pouco some. E o que é que vai acontecer? O colérico guardou a mágoa, mas na cabeça do... O colérico extravasou a raiva e o melancólico guardou. Para o colérico não vai existir mais nenhum problema, porque ele simplesmente disse tudo que deveria dizer, mas para o melancólico ficou aquele sentimento guardado. Então, o colérico é essa pessoa assim. Por isso que algumas pessoas, até dentro da história, né, quando a gente fala sobre temperamentos, para algumas pessoas, eles até confundem você chamar alguém de colérico com um certo tom de estar colocando um rótulo de uma pessoa que só vive irada, né? Só vive reclamando. Também vamos ter uma certa dosagem nesse aspecto. Mas uma característica que precisa melhorar, se você é colérico vai entender isso, é esse estouro de ira que o colérico tem. Aí você deve se lembrar da palavra de Deus, que a ira dele, a vingança dele, a forma de reagir às situações é do Senhor. Então esse é um ponto muito importante para que os coléricos se lembrem que precisam melhorar nesse aspecto. Um outro aspecto de melhora que o colérico tem é a questão de ser impaciente. Querido, um colérico, ele é altamente impaciente. Impaciente na realização das tarefas, né? Porque devido à sua objetividade, ele acredita que as questões sentimentais, principalmente, são resolvidas muito rápidas. E o que é que ele precisa? Ele precisa de uma dose de paciência. Uma dose da graça de Deus que chegue sobre essa impaciência que ele tem, não é? Uma impaciência para fazer tarefas simples, uma impaciência quando vai pedir alguma coisa, um colérico enfrentar fila. Eita Jesus, é um quebra, porque a fila é demorada. Se for uma fila, como eu já enfrentei algumas, você também já deve ter enfrentado algumas, eu levo logo um livro para ler quando vou enfrentar a fila. Quando eu vou para algumas instituições bancárias, né, eu levo logo um livro, porque eu sei que a coisa vai ser demorada. Mas o colérico, ele não tem essa paciência que um melancólico como eu terá de sentar e ler um livro e a fila andando. Então ele fica naquela agitação, porque faz parte da característica dele. Mas mesmo fazendo parte, o nosso objetivo aqui e a temática da nossa semana é temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Deus pode controlar a sua e a minha impaciência, mas a impaciência do colérico, não é?
Um outro aspecto que é um ponto de melhora na vida do colérico são pessoas geralmente vaidosas. Então, elas darão muito valor à aparência, aquilo que é aparente. E isso é um ponto muito forte de preocupação e de melhora. Porque, queridos, nós precisamos estar destituídos desse sentimento de vaidade. E como é que a gente faz com relação à palavra de Deus? Como é que a gente faz com relação à ideia de termos a simplicidade que Jesus Cristo tanto fala em sua palavra? Não é isso? Então, a vaidade, o próprio livro de Eclesiastes vai falar sobre vaidades de forma direta. Vaidade, tudo debaixo do céu é vaidade. Então, a gente precisa ter essa ideia de que eu preciso melhorar o aspecto de ser vaidoso. Se você é colérico e você tem essa característica de valorizar o que é material e supervalorizar, não é nem só valorizar, é supervalorizar a aparência versus a essência, aquilo que está dentro dessa vaidade. É um ponto de melhora, é um ponto que precisa ser observado. Um outro ponto que precisa ser muito melhorado também é que os coléricos têm uma tendência a serem prepotentes, não é? A arrogância, a pessoa que só ele faz, só ele consegue fazer, só ele consegue desenvolver aquela atividade e ninguém mais consegue fazer. Então esse é um ponto, irmãos, porque ninguém faz nada só. Ninguém dirige uma organização sozinho, ninguém constrói um projeto sozinho. Então essa ideia de ser arrogante, de ser prepotente, de estar acima, é muito perigosa na nossa vida, não só na vida de um colérico, mas na vida de qualquer cristão. Mas por que estamos falando do colérico? Porque nesse temperamento, essa característica aparece com muito mais evidência, com muito mais força. E a gente precisa estar atento a este aspecto e não exatamente valorizar isso aí. Nesse ponto, o colérico, se você se identifica com esse temperamento de colérico, se você realmente acredita, fez o teste que nós mandamos para você e você realmente percebe isso em você, aí você precisa ir para o joelhinho no chão. Muitas vezes, até que isso seja quebrado do seu coração. Você não está acima de ninguém. Você não está além de ninguém. Você é um ser humano amado por Deus. E os outros seres humanos que estão ao seu redor também são amados pelo Senhor na mesma proporção. No colérico, existe uma agitação que é comum. Ele é agitado. Ficar parado é um problema para o colérico. E ele, por si só, não é que ele queira, não é que ele acredite que não consegue ficar parado. Não é uma pessoa que tem uma doença. Irmãos, olha, vamos separar as coisas. E duas observações que eu quero fazer para você agora nesse momento. A primeira é que isso aqui não se trata de doença. Faz parte do temperamento. A segunda coisa que eu quero observar para você é que nenhum ser humano tem o temperamento somente único. Ah, eu sou só melancólico. Não. Eu tenho traços mais fortes de melancólico, mas existe uma dose em mim menor dos outros temperamentos. Então, em mim, na minha pessoa, Josafá, pastor Josafá, existe preponderantemente o temperamento melancólico, mas existe também, em escala menor, outras características de outros temperamentos. Quando a gente fala que eu sou colérico, eu sou melancólico, não está dizendo que só existe em você melancolia, só característica de temperamento melancólico, ou só característica de temperamento colérico. Mas existe uma preponderância, um que aparece mais. Querido, ainda nesse estudo do temperamento, nós vamos ter uma coisa muito importante também. Ele tem uma facilidade de sempre estar ocupado. Se aborrece também com a facilidade fora do comum. Aí vem aquilo que eu já falei. Mas o ódio, a raiva,
o sentimento, sabe, de ira do colérico, ele não é duradouro. Aí já quero fazer uma ponte com o temperamento que o pastor Veloso falou sobre o melancólico. O melancólico não. Ele demora a sentir raiva, mas quando sente é uma raiva quase eterna. O colérico não. Ele não demora a sentir raiva, mas em compensação, a raiva dele é altamente passageira. É aquela coisa do estralo, ficou irado, estourou, liberou toda a raiva, daqui a pouco ele já começa a relaxar, a estar bem com ele mesmo, e não há nenhum problema para ele, porque aquilo ali, no momento que ele extravasa, foi totalmente sanado. O espírito autossuficiente do colérico, ele pressiona o seu campo espiritual e precisa muito, mas muito, da ação do Espírito Santo nesse aspecto. Por quê? Porque diz a palavra lá no livro de Tiago, na carta do apóstolo Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido, o seu temperamento colérico, o meu temperamento melancólico de predominância, podem e devem ser colocados debaixo da graça de Deus. Podem e devem ser colocados sob o controle do Espírito Santo. Quero voltar a você para o texto bíblico. Você que se identificou com esse temperamento de ser uma pessoa que gosta de estar sempre ocupada, que está sempre agitada, que tem esse sentimento de autossuficiência, que tem esse estouro de raiva, de sensação de... Por isso que ele é chamado de colérico, porque é um estouro de raiva, de sentimento negativo, de ser sempre aguerrido. Deus pode controlar o meu e o seu temperamento. Se você se identificou, Deus quer abençoar você nessa noite e a pedir a Ele: Senhor, eu tenho este temperamento, é a predominância do meu temperamento. Mas diz a tua palavra, no texto que nós lemos no início, de que nós damos graças a Deus porque Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Você está em Cristo. Eu estou em Cristo. E se nós estamos em Cristo, o meu temperamento melancólico, os pontos de melhoria dele, eles serão alcançados pela graça de Deus, que vai me fazer triunfar sobre eles. O seu temperamento, se você se identificou predominantemente colérico, será também alcançado pela graça de Deus, que te dará suporte para fazer triunfar nesse sentimento de prepotência, nesse sentimento de autossuficiência. Deus fez você e fez a mim para estarmos debaixo da sua graça, estarmos realmente envolvidos pelo seu amor, direcionados pela sua presença. E o amor de Deus, como diz lá o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, já foi derramado em nossos corações e nós somos muito mais do que vencedores. Quero conclamar você nesse momento a fazer uma oração ao Senhor, a colocar diante do Senhor todas essas características que nós passamos aqui nesse momento de reflexão, para que você realmente se sinta agraciado pela presença do Espírito Santo. E sabendo, Deus, através do Espírito Santo, faz você triunfar. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, meu amado irmão. Com muito carinho, com muita reverência, trago essa palavra ao teu coração. Que Deus te abençoe. Pastor Josafá, direto para o seu coração. Deus abençoe sua vida e a sua família.